capítulos assim para vocês abrirem e lerem. Só que o texto está em base em João 6:9. Os irmãos que quiserem abrir. João 6:9. João 6:9. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Então, o personagem dessa criação é o garoto dos 5 pães e 2 peixes. Começa assim. Antes de eu começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sentiram vontade de oferecer uma coisa para Jesus, mas vocês não têm aquela coisa para dar para ele? Muitos aqui, né? E essa história começa assim. Cristo, ele se retirou com os discípulos de um lugar isolado para outro lugar, que eles não fossem interrompidos nem perturbados, e eles queriam um lugar tranquilo que tivesse sossego. E os discípulos, eles julgavam aquele lugar, que eles não queriam ser perturbados. E assim, Jesus ele foi com os discípulos e outros ficaram. E esses, eles sentiram falta de Jesus. E um deles perguntaram assim: onde está ele? E alguns deles notaram a direção, que Jesus foi com os discípulos e eles viram Jesus indo. E uns foram por terra e outros o seguiram de barco através do lago. Eles estavam próximos à Páscoa e de perto e de longe grupos de peregrinos, de viagem para Jerusalém. Eles estavam se juntando para encontrar Jesus. Mas eles desembarcaram sem por ela ter notado. Passando algum tempo, a parte com os discípulos, eles deram de encosta. E aí ele contemplou assim a indolente multidão e o coração moveu-se de simpatia. E eles observaram que estava vindo um povo também. Só que aquele povo, ele já sabia que quando eles vinham com uma necessidade. E aí, toda vez que aquele povo vinha, eles viam que aquele povo, eles sempre vinham com uma necessidade. E aí, eles tiveram compaixão. E eles decidiram ajudar eles. Para eles, eram ovelhas que não têm pastor, né? Que eles precisavam de muitas ajudas. E aí, depois disso, afinal o dia já estava a morrer. O sol descia no ocidente e todavia o povo se deixava ficar. Jesus ele trabalhava o dia inteiro e ele trabalhava sem alimento, sem nada para beber. Ele trabalhava sozinho e sem isso, sem nada. E aí, eles notaram que Jesus estava pálido de fadiga e de fome. E os discípulos rogaram-lhe que cessasse o labor. E aí, os discípulos, por fim, eles foram ter com ele dizendo assim, que por amor do próprio povo, devia ele ser despedido. Mas Jesus disse assim: dá-lhe vós de comer. E depois eles voltaram para Filipe. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde compraremos pão para estes comerem? Isto disse ele para provar a fé do discípulo. Filipe, ele olhou para o oceano de cabeças e concluiu que seria impossível comprar alimento ali para ajudar aquelas pessoas que estavam com necessidade. E aí respondeu que 200 dinheiros de pão não seriam suficientes para se dividirem entre eles, de modo que cada um recebesse um pouco. Então assim, Filipe, ele viu o oceano e ele falou que ele tinha certeza que não ia ter lugar para eles comprarem pão.
para dar para aquele povo. E aí foi aí que Jesus indagou: quanto alimento se encontraria entre a multidão? Está aqui um rapaz, disse André, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Jesus ordenou que os mesmos lhe fossem trazidos. Então assim, apareceu um rapaz que ele tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E o outro menino falou assim: mas o que é isso para tantos? Então ele falou assim que para ele não tinha como alimentar todo aquele povo com apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus ordenou que os mesmos lhe fossem trazidos. E esse texto aqui, agora que eu vou ler, é o menino que ouvia Jesus. Ele estava ali ouvindo atento, curioso e aparentemente sem a presença dos pais. Em meio à multidão, ele se revelou disposto a atender o pedido do mestre, Messias. Ele não estava distraído. Ele sabia que estava na presença de alguém, jamais visto. Ele decidiu ouvir Jesus. E isso já foi o primeiro passo para viver algo sobrenatural. Ele levou a sua refeição, simples, mas preparada. 5 pães de cevada, comuns, milho de pobre, e 2 peixinhos pequenos. Mas ele estava pronto, não pela quantidade que possuía, mas pela disposição de ouvir e atender o pedido do mestre. Os meios de que dispomos talvez não pareçam suficientes para a obra, mas se avançarmos com fé, crendo no todo suficiente poder de Deus, abundantes recursos se nos oferecerão. Se a obra é de Deus, Ele é próprio, proverá os meios para a sua realização. Amém. E recompensará a sincera e simples confiança nele. Amém. Então aqui está falando que se a gente tiver pouco, a gente não tem que estar preocupado com aquilo que a gente tem. A gente tem que estar preparado para ouvir e confiar em Deus. Que a gente tem que acreditar, se a gente confiar nele, o máximo ele fará, né? E esse garoto, ele viveu o inimaginável. Naquele que parecia ser um dia comum para ele, se tornou um dia incomum. E tudo porque ele decidiu ir a Jesus. Você foi à presença de Cristo nessa manhã? Amém. Então, se não foram na presença de Deus nessa manhã, ainda dá tempo de fazer isso hoje. Não basta estar na igreja, mas é preciso estar com Deus na igreja. Amém. Não inicie o seu dia sem Cristo. Saiba que estar com Jesus, mesmo sendo só um jovem, já te coloca no centro do milagre. O primeiro passo é estar presente e atento à voz de Jesus. Amém. Quando André menciona o menino, ele não protesta. Ele entrega tudo sem exigir nada em troca. Ele podia ter comido aquilo sozinho ou ter dividido com apenas um amigo, mas ele preferiu colocar tudo, aquele pouco que ele tinha, nas mãos de Deus. Amém. Jesus pega o pouco e faz muito. Amém. Com aquele lanche, Jesus ele alimenta mais de 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos, para mostrar que com Deus nunca falta nada. Amém. Você pode pensar: eu sou só um adolescente, o que eu tenho é pouco. Mas se você entregar o pouco que tem, Deus faz transbordar. Amém. Ouça a voz de Jesus, ela te posiciona para o milagre. Jesus, sem ser chamado diretamente, ele estava no lugar certo, ouvindo o Mestre. Dê tudo, mesmo que pareça pouco. O valor não está no tamanho da oferta, mas na disposição do coração. Amém. Seu pouco nas mãos de Jesus se torna multiplicação. Deus não precisa de multidões para começar o milagre. Ele precisa de um coração disponível. Amém. Amém. O menino, ele não tem nome na Bíblia, mas ele entrou para a história, como alguém que entregou tudo a Jesus e confiou. Então, para vocês verem, ele não tem nome na Bíblia, ele estava no meio daquela multidão inteira, e ele só tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos pequenos, e ele pensou o quê? Eu vou entregar aquilo na mão do mestre, que eu sei que um milagre vai acontecer, mas eu vou entregar aquilo sem exigir nada em troca, por bondade. E ele fez isso. E a conclusão dessa noite é assim: esteja perto de uma coisa, amigo.
Você não precisa ser famoso, rico ou super talentoso. Precisa só ser disponível e generoso com o que Deus colocou nas suas mãos. Amém. Quais são os seus 5 pães e 2 peixinhos? Seu tempo, seu talento, sua energia. Você está ouvindo Jesus com atenção? Ou distraído pelas vozes ao redor? Você está disposto a entregar o que tem, mesmo que pareça pouco? Então, assim, se eu tenho um amigo que ele é rico, ele tem fama, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele não tem Deus, e eu não tenho dinheiro, eu não tenho fama, eu não tenho tudo aquilo que ele tem, mas eu tenho Deus. Eu posso te falar uma coisa, eu tenho muito mais que ele. Amém. Porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Amém. E ele pode ser tudo aquilo, mas se ele não tem Deus, ele não tem nada. E o apelo dessa noite, eu quero que vocês falem assim: Senhor, toma tudo que tenho. Você deseja ser como esse menino? Alguém que ouve Jesus, entrega tudo nas mãos dele? O primeiro passo para viver uma verdadeira revolução é a presença de Jesus. Amém. Quem está pronto para dizer: Senhor, é pouco, mas é tudo o que tenho, e entrega em tuas mãos. Amém. Então, assim, se você pensa que na sua mente você é só uma criança, um adulto qualquer, um adolescente qualquer, você não é. Para você pode ser qualquer um, mas para Jesus você é muito importante. Amém. E se você entregar o pouco que você tem nas mãos dele, como eu disse, ele faz transbordar. Amém. Então, se hoje, nessa noite e para sempre, você deseja entregar tudo e o pouco que você tem nas mãos de Deus, se coloque de pé agora para nós fazermos uma oração. Oremos. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, que o Senhor possa nos abençoar. Nada de mal vai acontecer com nenhum de nós, Senhor. Amém. Senhor, muito obrigada por essa mensagem que o Senhor nos revelou agora, que o pouco que nós temos para o Senhor é muito, que o Senhor pode fazer transbordar. Mas se o Senhor nos revelou essa noite que apenas confiar e entregar tudo que temos, mesmo que pareça pouco em tuas mãos, o Senhor faz um milagre em nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, nos purificar, Pai. Nós possamos entender que nós não somos uma pessoa qualquer. Nós possamos ser para nós, mas nós temos que saber que para o Senhor nós somos muito importantes. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, nos levar em paz para os nossos lares. Amém. E essa mensagem possa servir para sempre para nós todos. Amém. E possa ficar em nossas mentes. Amém. Porque o Senhor é o Rei dos Reis e nunca falta nada quando nós estamos contigo. Amém. Que o Senhor possa nos revelar mais coisas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.